Israel atacou com sucesso, com muita destruição, a instalação nuclear de Natanz. Natanz é a principal instalação nuclear iraniana. E Israel conseguiu, nesse bombardeio, destruir. Natanz fica... Eu vou até colocar no mapa aqui diretamente. Natanz. Olha. Fica neste ponto especificamente do Irã. Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês entenderem a localização dentro do país. E fica a 250 quilômetros de Teherã, da capital. Ou seja, fica nos arredores de Teherã. Essa instalação, surpreendentemente, foi atacada com muito sucesso. E esse é um ponto de outra discussão que a gente pode fazer. Como assim o Irã não conseguiu proteger sua principal usina nuclear de um ataque de Israel? Como assim o Irã não imaginava que Israel poderia fazer esse ataque? Isso demonstrou uma fragilidade iraniana na questão militar. Israel atacou a principal instalação nuclear do Irã, que está focado na sua produção nuclear, que está focado no seu programa nuclear, com tanta facilidade. Como assim o Irã não tinha nenhum plano de contenção de um bombardeio aéreo israelense? A sua principal instalação nuclear do país inteiro. Isso mostrou que o Irã é muito mais frágil do que se imaginava. Porque ali é um ponto crítico. Ali é um ponto de defesa poderosa que o Irã deveria ter montado para proteger o seu território nuclear. Outras instalações foram atacadas também, mas a gente focar nessa mostra um sintoma da fragilidade que o Irã tem na questão militar. Outro ponto. Outra instalação nuclear. Aí você vai perguntar, isso por si só acaba com o programa nuclear do Irã? Não. Não. E aí entra a discussão que a gente pode fazer ainda nessa aula, no fim da aula. Para quê? Adiantou o quê? Você destruir a usina nuclear do Irã, você vai atrasar o programa nuclear do Irã. Mas você não acabou o programa nuclear do Irã. Tem outra usina nuclear, outra instalação nuclear do Irã, que é a Fordow aqui. Ó. Deixa eu localizar aqui para você. Deixa eu botar no mapa de satélite para você ver. Olha, o Irã todo é montanhoso, né? Mas aqui é uma região montanhosa. O Irã ele tem uma cordilheira absurda protegendo o país. Na verdade, um dos segredos de ali ter tido um grande império, como o Império Persa da Antiguidade, foi a sua geografia. Eu explico isso aqui no repertório, no mini curso História e Geopolítica do Irã. Assistam 6 aulas, para você entender o Irã. A gente faz um DNA a gente faz um raio-x do Irã naquele mini curso. Assista. O Irã ele é muito montanhoso. Essa instalação nuclear chamada Fordow, ela fica embaixo de uma montanha, ela é subterrânea, justamente para evitar bombardeios, como aconteceu agora na principal usina nuclear. Então nós temos instalações, inclusive da própria Natanz, da própria instalação principal, há setores dela que são subterrâneos. Mas você atingiu o núcleo ali e vai atrasar muito o programa iraniano. Porém, uma instalação grande do Irã não foi atingida. Não foi afetada. Está lá. Do mesmo jeito, está lá. E isso não vai impedir o Irã produzir uma bomba nuclear. O que é que pode impedir o Irã de produzir uma bomba nuclear no estágio de tensão que já está? De tantas agressões e de tantas tentativas de vingança? Derrubar o regime. Se Israel tem o objetivo de vencer essa guerra, a única forma é derrubando o regime dos Ayatollah. O regime atual do Irã, lá no minicurso eu explico, ele existe desde 1979. É uma república teocrática islâmica. Antes era uma monarquia o Irã. Essa monarquia foi abolida pela Revolução e foi implementado esse regime teocrático. O regime teocrático é um regime autocrático também, ele é uma ditadura. Ou seja, não há alternância de poder do líder supremo dos ayatollahs. Então, Israel pode perder essa guerra mesmo ganhando a guerra. Vencer militarmente o Irã não quer dizer absolutamente nada. Porque você mantendo o regime em pé e as instalações nucleares parcialmente preservadas,
Você vai permitir que o Irã produza sua arma nuclear. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se isso é bom ou ruim. Eu estou falando a situação prática. Se o regime não cair e as instalações nucleares parcialmente forem preservadas, o programa iraniano vai continuar acontecendo e talvez seja até acelerado para poder, diante do que aconteceu agora. Que é inédito, né? Você atacar as instalações nucleares iranianas. Então, nós temos uma instalação grande, importante, completamente preservada, que é essa. Cadê? A de Fordow. 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 Certo? Essa aqui, olha, está pontilhado. Fica ainda mais próxima de Teherã essa, se eu não me engano, fica a 90, 100 quilômetros de distância de Teherã. A Natanz fica um pouco mais distante, fica 300 quilômetros. Mas todas ali, arredores de Teherã, não ficam, nenhuma fica para o sul ou fica aqui no litoral do Golfo Pérsico, tá? É um ponto interessante, né? Aqui no mapa do Google ele bota Golfo Pérsico e Golfo Árabe. Porque os iranianos, lembrando, o Irã não é um país árabe, né? A gente já conversou sobre isso em outros cursos, em outras aulas. O Irã é um país persa, de etnia persa. O povo persa, eles falam persa. E eles chamam esse Golfo, aqui, importantíssimo economicamente, na outra aula dessa série eu falei sobre isso, eles chamam esse Golfo aqui de Golfo Pérsico, por conta da história persa do Irã. Já os árabes, que é a maior parte dos países do Oriente Médio, né? Esses países todos, exceto a Turquia, são árabes, chamam esse Golfo de Golfo Árabe. Então há uma nomenclatura diferente, o que não acontece em outras partes, né, do planeta. O Oceano Atlântico, todo mundo chama de Oceano Atlântico, não há dúvida que é o Oceano Atlântico. Aí agora Trump criou lá a confusão do Golfo do México e Golfo da América, né? É mais ou menos o que acontece aqui entre Golfo Pérsico e Golfo Árabe. É a mesma circunstância de você querer agregar a nomenclatura à sua história, à sua característica, à sua cultura. Isso acontece nos Estados Unidos e México e acontece no Oriente Médio também, entre árabes e persas. Isso só mostra que aqui não há um consenso absoluto porque eles são islâmicos. Não há. Não é porque todos esses países são islâmicos que eles se entendem, pelo amor de Deus, pessoal. O Irã é um país xiita, de orientação xiita, islâmica xiita, muçulmana xiita. A Arábia Saudita é de orientação sunita. Eles já tiveram conflitos e eles têm tensões geopolíticas por conta dessas diferentes vertentes do islamismo. Grupo étnicos diferentes. Aqui são árabes na Arábia Saudita e no Irã são persas. São histórias completamente distintas. São rivalidades étnicas, religiosas que existem aqui. Então, essa ideia de que existe um mundo islâmico, um mundo árabe contra Israel, isso é muito reducionista, é muito simplista para você estudar essa região. E é por isso que é importante você estar aqui. Você que está aqui, você já se mostra muito mais interessado do que essa massa gigantesca nas redes sociais que a gente fica escutando tanta bobagem. Né? Não é que não existam inimigos de Israel aqui, claro que existem. Mas há muitas nuances, há muitas camadas para a gente discutir aqui sobre o Oriente Médio, tá?